Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Protege. Diz que é de pequenino que se torce pepino, mas será que isto se aplica também às poupanças? Um fundo de ações, ou com 100% de ações, é o preferível, não é? Para uma criança que tem uma poupança, que tem um horizonte de 20 anos. Agora imagina que essa criança chega aos 20 anos e vai continuar a poupar. Portanto, será melhor ainda. Esse é que é o principal problema, porque a falta de literacia faz com que a maior parte das pessoas escolha só depósitos a prazo. Imagina Sim. desde que nasce até à reforma, até aos 67 anos, num produto que renda 10% ao ano, que só com 50 euros por mês chega a 3,7 milhões de euros. Olá, António, que temos hoje Olá, Filipe. connosco, analista financeiro da carteira e também especialista em produtos de poupança. Sim. Pergunta, António, a criança ainda não nasceu, não tem inscrição na creche, não tem inscrição no clube de futebol, mas já deve ter um depósito a prazo? Não sei se o depósito a prazo será o melhor produto. Pelo menos rendem pouco. Mas, por exemplo, para uma criança que é muito nova, e se a poupança for a muito longo prazo, é preferível outro tipo de produtos com um bocadinho mais de risco. O depósito a prazo funciona como um milheiro. Pode ser um milheiro para juntar um montante mínimo, por exemplo, durante um ano ou dois, para juntar aquele montante para depois investir em ações ou em fundos de investimento, que será no futuro muito mais rentável. Então, e por onde é que devem começar então os pais? Bom, aqui depende da idade da criança. Vamos assumir, não é, que acabou de nascer. Se acabou de nascer e se a poupança for para usar, por exemplo, aos 18 anos ou aos 20 anos, temos ali 2 décadas de poupança. Portanto, nesse caso é preferível optar por um produto com algum risco, como fundos de investimento, ETFs, e até um fundo PPR, pode ser uma boa solução. A criança mal nasceu e já estamos a olhar para a reforma dela. Sim, mas a questão é que um fundo PPR é um fundo normal. É um fundo que investe em ações, em obrigações. Neste caso, como é um horizonte muito longo, o ideal será um fundo de investimento ou um fundo PPR com o máximo possível de ações. Porque é um investimento diversificado e a longo prazo o potencial de rendimento é superior. Ahm, Vamos por partes. Os avós, por exemplo, tendem a oferecer pequenas quantidades de dinheiro, há porque hoje fez anos, há porque amanhã faz 3 meses, porque agora andou de bicicleta e leva uma prendinha. O que é que os pais podem fazer com esses pequenos montantes, não é? Porque nós não vamos investir num fundo PPR 20 euros. O que é que recomendarias para estes pequenos montantes que vão sendo oferecidos? Aí pode funcionar a conta poupança, as tais contas dos bancos para as crianças. Podem servir como milheiro de curto prazo, em que se colocam esses montantes e depois, ao fim de um ano, passar para um produto, esse sim, mais rentável, como acabámos de referir há pouco. Ou Isto, seja, sim. na prática, estas contas poupança funcionam sempre como uma poupança de curto prazo. O erro aqui é, às vezes, fazer-se uma poupança de longo prazo com produtos de curto prazo. Isso acontece quando não há literacia financeira e as pessoas só conhecem os depósitos ou as contas de poupança e depois só utilizam esses produtos. E ia perguntar-te sempre, esses pequenos montantes que estávamos a falar, os tais 20 euros, 50 euros, não seriam indicados, por exemplo, para um certificado da Forro? Sim, os certificados da Forro, aliás, até são mais interessantes do que os depósitos a prazo, do que as contas de poupança para as crianças, porque o rendimento é superior, têm uma bonificação a partir do segundo ano, podem resgatar sempre quando entenderem. Além disso, tem a capitalização dos juros. Portanto, os juros vão Uhum. rendendo juros no futuro, o que é melhor do que uma conta poupança em que não existe nada disso. Portanto, mesmo que não rendam assim tanto, estão a capitalizar durante os tais 20 anos que dizias, não é? Sim, embora se nós tivermos a certeza que a poupança para aquela criança hum, vai ser durante 20 anos ou 15 anos, enfim, os certificados da Forro também, lá está, tal como os depósitos, rendem abaixo da inflação e não serão o produto mais rentável. Nesse caso é sempre melhor um fundo de investimento, um fundo PPR, um ETF. E como é que tu dirias que se deve compor, digamos assim, uma carteira de uma criança? Não é? Segue os mesmos pressupostos da carteira de um adulto? Digamos que se calhar não é necessário tantos produtos. Eu diria que com um fundo misto, com
Um Explica-nos o ETF. que é um fundo misto, Um por favor. fundo misto é um fundo de investimento normal que Uhum. investe em ações, em obrigações, porque aí o investimento está diversificado. Ou Portanto, até ou é um produto com o quê? Risco intermédio? com risco intermédio, Ok, sim, porque às vezes sim. o nível de risco das pessoas também é diferente. Nós não somos todos iguais e nem toda a gente lida bem com o risco. Agora, eu diria que idealmente um fundo de ações, ou com 100% de ações, é o preferível, não é? Para uma criança que tem uma poupança, que tem um horizonte de 20 anos. Agora, imagina que essa criança chega aos 20 anos e vai continuar a poupar. Portanto, será melhor ainda. Portanto, ele vai acumular uma poupança para o futuro muito maior. Isso pode acontecer, por exemplo, com o fundo PPR. Aliás, eu até fiz aí umas continhas. Imagina, pode-se chegar. Uhum. hum, Imagina que poupava 50 euros por mês durante, sei lá, 20 anos. Eu estava a pôr de parte 12 mil euros durante 20 anos. Mas eu posso transformá-lo consoante o rendimento do produto. Por exemplo, imagina que encontro um rendimento de 5%. Eu transformo em mais de 20 mil euros. Portanto, passo doze de mil. 12 mil para 20 mil, que é bastante mais. Se encontrar um produto que renda 10%, nesses 20 anos passo para mais de 36 mil euros. Portanto, estou a multiplicar significativamente essa poupança. Com um depósito já não consigo fazer isso, porque imagina, um depósito rende 1%, Sim. 1% é 20 anos, fico-me apenas por cerca de 13 mil euros. É muito É menos. muito menos, claro. E no caso dos valores que estavas a dar inicialmente com o PPR, estávamos a pensar num horizonte de 20 anos, mas assumindo que essa criança até nem mexe no dinheiro e deixa-o lá ficar, a 40 ou a 60, então, não é? O Olha, exponencial é. isso era espetacular. Imagina, eu também tenho esse cálculo, que é, imagina Sim. desde que nasce até à reforma, até aos 67 anos, num produto que renda 10% ao ano. E existem. Ahm, Só com 50 euros por mês chega a 3,7 milhões de euros. Ou seja, podemos transformar uma criança num milionário e apenas com uma poupança mensal de 50 euros. Claro que aqui o problema é onde é que Claro. estão estes produtos que rendem 10% Sim. ao ano. Eles existem, é necessário depois fazer uma atenção, ou melhor, gerir regularmente, estar atento aos produtos, aos fundos que têm esse rendimento e fazer uma gestão mais ativa desse investimento. Aliás, eu ia dizer-te que uma das coisas que importa muito nesta gestão do futuro da criança não é só o montante que tu tens, não é só o produto, mas a literacia financeira dos próprios pais ou dos próprios avós para poderem fazer estas escolhas, não é? Acertadas. Sim, Que isso é determinante. esse é que é o principal problema, porque a falta de literacia faz com que a maior parte das pessoas escolha só depósitos a prazo. Depósitos e contas poupança para as crianças, neste caso em particular. Mas repara, se eu posso um dia também ser processada pelo meu filho, porque apostei num produto com altíssimo risco, achar que ia ter imensa rentabilidade, não teve, e ela vai dizer que eu, não é? Desperdicei todo o dinheiro que ela poderia ter. Não, mas isso é pouco provável, porque Achas? sim, porque se o horizonte de investimento for muito longo, 10, 20 anos, claro que vão existir anos de perdas, mas no geral os ganhos vão ser superiores às perdas e, portanto, vão compensar esses anos de perdas. Eu estou a pensar, por exemplo, nos PPRs, em alguns PPRs que até têm um valor de quase 100% de ações, não é? Portanto, tem um risco elevadíssimo. Se poderia me acontecer, não é? Num caso desses, pronto. Esses até são os mais indicados para uma Ah, ok. poupança para crianças, portanto, há PPRs que agora podem investir até 100% em ações e esses seriam os mais indicados. E no caso destes PPRs, como de outros produtos, gostava que tentássemos aqui fazer uma espécie de mapeamento. O que é que pode ser efetivamente titulado pela criança? Que produtos é que podem ser efetivamente titulados pela criança? Sendo que estamos sempre a falar de menores, não é? E começava por perguntar-te pelo ponto de partida que poderá ser uma própria conta à ordem, uma conta poupança. Quem é que titula? Como é que se processam estes casos? Portanto, como é um menor, pode ser o titular da conta, mas tem que estar sempre presentes os responsáveis, neste caso os pais. Portanto, no caso, imagina um fundo de investimento, ele pode subscrever esse fundo, fica no nome dele, mas os pais também têm que estar na conta. No caso dos certificados de aforro é a mesma coisa, existe uma conta aforro
em que o menor é o titular da conta, mas os pais também têm que estar lá. Porquê? Porque o menor não pode mobilizar aquele produto até aos 18 anos. Agora, a partir dos 18 anos, ele poderá mobilizar o produto e depois fazer o que entender com aquele montante. Imagina, se um avô ou uma avó quiser ter um produto de investimento titulado com o seu neto, é possível. Sim, sim. Existem até outros produtos, por exemplo, os seguros. Os menores não podem fazer seguros. No entanto, seguros e fundos de pensões têm uma particularidade, é que permitem criar o beneficiário. Portanto, é uma figura em que esse beneficiário pode ser uma criança, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser uma pessoa que nem tem relação familiar e, portanto, aliás, isso não existe noutros produtos financeiros, é só mesmo nestes, sob a forma de seguro e de fundo de pensões. Isso é uma forma também de beneficiar uma das crianças e de um adulto criar uma poupança para um sobrinho, um neto, E um nesse caso, o amigo. que estás-me a dizer é até se prescinde, não é? Não é preciso que a criança esteja a titular o produto, não é? Ela só Exatamente, é beneficiária, ou só é seja, em caso de beneficiária. morte do avô ou da avó, neste caso que era os exames que estávamos a pegar, essa criança vai herdar esse rendimento, esse produto. Sim, e é uma forma de contornar aqui a exigência de o titular ser a criança, porque neste caso não pode ser, tem que ser aquele adulto a gerir o produto, a fazer a aplicação e depois a criança no futuro irá ser o beneficiário do dinheiro. Ok, e entramos numa outra questão que é a questão fiscal. Como é que, não é, se há rendimentos associados a estes produtos, como é que são tributados? São os pais que têm esta responsabilidade? A quem como é que acontece? A parte fiscal é igual porque estamos a falar aqui de produtos financeiros, as crianças não têm um benefício fiscal por serem crianças. Agora, tenho é que referir que existe um benefício fiscal num destes produtos, que são os PPRs. Os PPRs têm sempre uma taxa de juro mais baixa, de 21,5%. Portanto, a criança Dos não. outros produtos estamos a falar Dos de outros 20, produtos de 20 financeiros, por de que exemplo, nos outros, de depósitos, exato, certificados de que têm aforro, 28, não é? têm 28%. Uhum. Portanto, aí há sempre uma vantagem. E isso é interessante. Imagina, nós usamos normalmente os PPRs para poupança para a reforma, mas uma criança, aliás, poupança para a reforma e fazemos as deduções no IRS. Uma criança não faz deduções. Portanto, ele pode chegar aos 18 anos, aos 20 anos, como ainda nunca fez deduções, e pode levantar todo o dinheiro sem nenhuma penalização, porque ele nunca fez deduções para o IRS. Portanto, além de uma taxa de juros mais baixa, nem sequer tem aquela penalização de 10% a acrescer Uhum. ao valor que recebeu. Então, e imaginemos que essa criança decide esbanjar, ou pode ter a tendência para esbanjar, chegados aos 18 anos ou aos 20, não interessa, de esbanjar todo o esforço que pais, avós fizeram, não é? Para o futuro dela. Existem produtos em que não se possa mexer, digamos assim, porque a partir dos 18 eles têm a liberdade, não é? Para mexer nos produtos à sua, à, à sua vontade, não é? Sim, não, aí não existe, portanto, a partir dos 18 anos, estão balizados até aos 18 anos, né? Não podem movimentar, mas a partir dos 18 anos o produto é deles. No caso de ser um fundo PPR, um fundo de investimento, um depósito. Agora, os que estão balizados são aqueles que eu referi há pouco. É um fundo de pensões ou um seguro PPR ou um seguro de capitalização, porque aí é denominado como beneficiário. Portanto, só em caso de morte do titular é que ele recebe aquele dinheiro. Portanto, nessas situações, sim, estão balizados. E ainda faz sentido oferecer o porquinho milheiro à criança, sendo que o dinheiro é cada vez mais digital? Faz todo o sentido, aliás. O milheiro é uma forma de educar as crianças a poupar, porque é uma forma muito visível, não é? Nós vemos lá o dinheiro a crescer, o peso, pelo menos, do milheiro a Sim. aumentar. Eu lembro-me que em criança Não havendo a tentação de ir lá puxar a tampinha. isso acontece sempre, porque eu lembro-me que em criança também tinha um milheiro, era uma casa, era de um banco que existia na altura, que acho que era o Crédito Predial Português. Tinham esses milheiros, de certeza que muita gente teve desses milheiros, e tinham uma chavezinha para, Uhum. para poder tirar o dinheiro. Claro que os meus pais escondiam uma chave, mas eu de vez em quando descobria e quando precisava ia lá tirar o dinheiro.
Mas é uma forma de educar e nunca me esqueci desse milheiro. Acho que é muito importante e mais do que educar só para a poupança, hoje em dia até se fala de milheiros tripartidos, que é educar para a poupança de longo prazo, para uma poupança de curto prazo, que é para qualquer coisa que a criança quer comprar a mais curto prazo, e para doar. Ah, Ensinar as crianças também a doar ah, essa ideia é para outras. fantástica, não Sim, tinha, sim, não sim. tinha ouvido, mas e faz todo sentido, não é? Porque poupar não é só juntar as moedinhas todas num porquinho, porque não vai acontecer nada, só vamos estar a juntar, mas não vamos estar Nós a estamos a rentabilizar, não é? multiplicar, Claro. sim. Portanto, sim, faz todo sentido. Muito bem, vamos agora ao nosso momento Santíssima Trindade da Arte para Investir. E António, pergunto-te quais são os 3 mandamentos que tu dirias que são essenciais para pais e avós não fazerem asneira da grossa com as poupanças dos filhos ou dos netos. Pronto, é um pouco um resumo daquilo que fizemos aqui, é não aplicar tudo nas tais contas poupança, porque eu posso até dizer, não falámos de taxas, mas a melhor taxa que existe numa conta poupança é de 5% bruta, que parece interessante. Uhum. Só que depois tem condições, e essas condições são, só pode aplicar até 1000 euros e os pais têm de investir em fundos de investimento. Ou seja, na realidade isto é um presente envenenado. Ok. Depois, todas as outras contas que existem no mercado, uh, o rendimento varia entre zero, algumas dão zero mesmo, até cerca de 1% líquido. Hum, Portanto, é um rendimento muito Baixíssimo. baixo. Portanto, Uhum. colocar todas as poupanças das crianças nestas contas é um erro. Depois, ensinar também que os pais devem ensinar as crianças para a importância de poupar da riqueza, de acumular, de multiplicar, explicar a questão da multiplicação do rendimento. Penso que isso será o mais importante. E, sobretudo, a não gastar tudo. Ou seja, é natural que as crianças queiram comprar um objeto, um brinquedo, um computador, mas ensinar que isso. eh, Primeiro explicar-lhe se isso é mesmo realmente importante, a importância das coisas, e se não for, abdicar ou adiar um bocadinho essa compra. Ou seja, orientar para a poupança. Sendo que ao efetivar a compra, se for realmente importante, se entender que é realmente relevante, eles também criam, não é? A sensação não, sabem que aquele dinheiro que estava no porquinho desapareceu, não é? Portanto, que há uma consequência, não é? Há uma consequência real e tangível dessa compra, não é? Deixaram de ter para fazer, não é? Para comprar outras coisas. Portanto, também se calhar esta questão da compra ajuda-os a criar prioridades, não é? A perceber que se compro isto não posso comprar aquilo, não é? Portanto, o próprio consumo não é sempre negativo. É isso que Sim, aliás, é não é? como se diz em economia: não se pode ter o bolo e comer o bolo. É uma Ah, pena. Pois, não se pode ter as duas coisas. Portanto, há que fazer opções e ver se é mesmo necessário comprar aquele produto. Muito bem, e agora neste podcast, tempo para investidor escaldado de meter água tem medo e pergunto-te, António, confessas-nos, de que é que se arrepende o jovem António? Ou se tens alguma coisa que te está entalada que os pais desse jovem António poderão não ter feito tão bem como deveriam na altura certa? Ah, E eles não estão a ouvir. sim. Eles não estão a ouvir. Eu tinha as minhas poupanças. Eu, por acaso, desde pequeno gostava de poupar, porque tinha sempre alguma coisa que queria comprar, tinha os meus objetivos, mas lá está, no milheiro e numa conta poupança. Nunca foi em produtos com risco, na altura não se Não falava salva-se tanto, também. não é? Também não Portanto, a havia. questão da literacia financeira era muito pior. Claro. E portanto, esse se calhar era o erro, mas eu também acho que não era muito. Na altura não se falava mesmo das crianças investirem logo num fundo de investimento quando nascem. Portanto, era sempre a conta poupança, o banco que oferecia aquelas contas como forma também de criar ali um futuro cliente, não é? E queria perguntar-te, associado a isto, faz sentido, e porque hoje lá está, há outra consciencialização, não é? Da população em geral para a poupança, para o investimento, faz sentido aos 16, imagina, aos 16, 17 anos, incentivar uma criança a fazer algum tipo de investimento?
ou não? Porque imagino que legalmente haja questões, mas as crianças também já têm mais curiosidade. Hoje em dia eu Uhum. vejo pessoas que estão à minha volta, muitos miúdos com 16, 17 anos já têm curiosidade, já sabem o que são ETFs, já sabem o que são fundos de investimento. Quando é que é o momento certo para eles passarem à prática, digamos assim? Olha, é uma pergunta muito, muito interessante. Eu não sei se tenho uma resposta absoluta. Nessa idade ainda não há dinheiro, portanto, as crianças ainda não trabalham, portanto, eu acho que aqui aplicam-se as regras que falámos, que é se ainda falta muito tempo para a necessidade desse dinheiro, ou seja, quando é que vamos resgatar essa Uhum. poupança, então tem que ser um produto de capital garantido, tem que ser os tais de depósitos, certificados da Forro, idealmente. Um, Se faltar muito tempo, mas se faltar muito tempo, as crianças são muito novas, não têm poder de decisão. Portanto, nesse caso, terão que ser os pais a tomar essa decisão. O ideal são os fundos. Agora, quando é que uma criança, como ela não pode abrir conta também, portanto, só mesmo depois dos 18 anos. Eu diria que idealmente aos 18 anos, se começasse a investir em fundos, era perfeito, desde que os mantivesse depois durante um prazo muito longo. Agora, se houver muita imaturidade e for investir e a seguir resgatar, podem ser feitas muitas asneiras e, portanto, é preciso algum cuidado. Se bem que se forem umas asneiras com um montante controlado, se calhar também neste. Não Pode sei, servir de lição. não sei, digo eu, não é? Não vamos acertar sempre, nem mesmo Sim. com toda a literacia vamos sempre acertar, não é? E portanto podem ser dados os primeiros passos, não é? Eu acho é que as gerações atuais têm muita curiosidade com investimentos em que prometem um rendimento muito elevado e rapidamente. Sim. É criptomoedas, ETFs, e é preciso ter algum cuidado com isso e ter alguma formação. A formação é essencial e antes de fazer até os investimentos. E António, para essa formação, seja de pais, avós ou até de os miúdos quando já atingem os 18 anos, não é? E devem começar por si, onde é que vamos obter esta informação sobre o que fazer, como fazer, sendo que começo para onde? Pelo meu banco, vou à internet, vou ao chat GPT, como é que me Sim, devo orientar? de facto isso é muito importante. Aliás, as fontes de informação, hoje em dia, com tanta informação que existe na internet, é cada vez mais importante. Um, para encontrar, por exemplo, fundos, a DEC Proteste tem o seu seletor de fundos de investimento e ETFs, em que escolhemos os melhores, os mais rentáveis, de acordo com vários critérios, e, portanto, será uma boa fonte de informação. Confiar sempre nas recomendações do banco é que tem um perigo. É porque até pode ser o Do melhor banco, do meu produto banco, é isso que estás a dizer, não é? Ir ao meu do banco meu e. banco. Uhum. Até porque pode ser o melhor produto daquele banco e o funcionário pode ter as melhores intenções, mas pode não ser o melhor do mercado. E, portanto, é necessário procurar uma fonte credível, isenta e comparar com várias soluções. Neste caso, comparar, por exemplo, vários fundos. E a DEC Proteste tem esse comparador, portanto, a DEC Proteste Investe tem o comparador que ajudamos e facilitamos a informação ao consumidor. E é bom também saber que nunca é tarde demais para começar, certo? Mesmo que a criança já tenha até barba cerrada. Sim, claro que a questão é que quanto mais tarde começar, tem sempre a ver com o horizonte, como já falámos há pouco. Quanto mais cedo se começar, melhor. Maior é o horizonte de investimento e, portanto, maior é o risco que pode assumir, maior é o potencial de rendimento que depois vai obter. Depois do que tu disseste, na minha cabeça eu só posso almejar os 3 milhões para o meu filho, hein? E fico contente por saber que ainda poderei estar a tempo de lhe proporcionar um futuro risonho, digamos assim. Eu acho que se os pais soubessem desses cálculos, todos começariam mais cedo, mesmo que não fosse com um produto de 10%, mas, por exemplo, com um fundo que rendesse 5, 6 ou Eu vou 7%. ficar a aguardar também que me Ah, indiques qual é esse produto, hein? sim, ok. Muito bem, obrigada, António. Eu, da minha parte, fico contente por saber que ainda vou a tempo de conseguir 3 milhões e Ah, qualquer coisa para o meu Acho que já filho. não. Não? Pronto, Talvez, se conseguires um produto estou à com espera, 10% estou à espera ao que me ano. indiques depois de desligarmos as Sim, sim. câmaras. Ah, Obrigada, António, uma vez mais pela tua presença aqui, com os teus conselhos absolutamente imprescindíveis para todos os pais e avós que nos estejam a seguir. Agradeço-te, o podcast de hoje fica por aqui. O Pode Investir volta em breve, naturalmente. Até lá já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.